Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Deus nos sustentou, Deus nos deu a graça e a honra de sermos diferentes. Ele te deu uma nova página em branco para escrever uma nova história. Cada dia que amanhece, o Senhor está nos dando uma nova chance de fazer tudo novo de novo. Amém? Abra comigo em João 10, 22. A gente vai ler até o 30, amém? E começa assim, deixa eu colocar minha biblinha aqui. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, era inverno, Jesus estava passeando num templo, nos alpendres, criado pelo Salomão. Salomão criou um templo muito bonito, isso é relatado lá atrás. Ele era um rei e ele passeava por ali. Mas os judeus sempre foram incrédulos, né, com a vinda de Jesus. E rodearam, pois, os judeus e disseram: até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dizendo-nos abertamente. Então, se tu me diz que nossa alma era para contigo, dizei abertamente. Aí ele já coloca, ele já quer questionar a autoridade do Senhor. Então, ele abre para a gente o que vai acontecer, quando que vai acabar, quando eu e nós iremos. Eram essas as perguntas. Aliás, muitas das interrogativas do Senhor Jesus eram essas. Ao Senhor Jesus, né? Eram essas. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tendo dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Ele vira e disse: olha, vocês não estão vendo que eu estou operando milagres, proezas, coisas maravilhas, coisas grandes e vocês ainda querem mais sinais? Aquilo que eu faço são, as obras que eu faço são em nome do meu Pai, porque Jesus geralmente clamava ao Pai, em nome do Pai primeiro. Essa então me testificam, porque lá em cima ele vira assim: se tu és Cristo, aquele que, Cristo no sentido, se você é filho de Deus, então fala para nós. Aí ele diz: mas as minhas obras que eu faço nas suas frentes, essas me testificam, mas já disse a vocês, já mostrei vocês e vocês não credes. Mas ele continua no 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então ele fala, olha, aquele que questiona aquilo que eu fiz, aquilo que eu coloquei diante de Deus, diante de todos os homens, eu já mostrei, mas aqueles que não acreditam, não adianta, vocês não são meu ovelha, porque Deus, ele sabe que ele mandou o Filho amado dele para testificar porque nós éramos incrédulos. Então, quando ele fala ali, ei, olha para mim e veja que o que eu tenho feito, eu já não preciso mais provar nada para vocês. Mas sabe por que vocês duvidam? Porque vocês não são meus ovelhas. E as minhas ovelhas, elas sabem que é verdade, pois elas conhecem a minha voz. Elas sabem que eu ordeno e acontece. Elas sabem que eu faço, então nada eu preciso prová-la. E hoje eu pergunto, você está sendo ovelha do Senhor? Pergunto para mim, você tem ouvido a voz do Senhor? Eu pergunto também para mim, será que muitas das vezes eu não estou sendo como os judeus, incrédulo diante das maravilhas e proezas que o Senhor fez? Será que eu tenho dado ouvido
ao bom pastor, porque aqueles que são de Deus, eles escutam a voz. O Senhor fala aqui. Ele fala que ele conhece cada ovelha. Então ele fala aquelas que não acreditam, que não creem, porque não são ovelhas. Mas ele conhece quem é as ovelhas dele. Elas ouvem a voz do Senhor e elas o seguem. Você tem seguido? Você tem ido atrás? Você tem realmente falado com o Senhor e tentado escutar o que é melhor de Deus para ti? É Deus que fala nessa noite, não sou eu. Mas Deus tem perguntado para mim e para ti. Você é uma das minhas ovelhas que acredita naquilo que eu faço, naquilo que eu peço, naquilo que eu mando? E ele continua ainda, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ele fala, eu dou uma ordem a qualquer situação, pois a vida delas será eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, nós somos ovelhas da mão do Senhor. Oh, glória, aleluia. Nós não pereceremos, nós já teremos como promessa a vida eterna. E ninguém retirará a ovelha que é escolhida da mão do Senhor. O único que sai da mão do Senhor somos nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas incredulidades aí. Não tem jeito. Mas tocar, o Senhor pode até deixar a gente passar pelo deserto, pelo vale, pelo monte, pelas situações, isso sim, para provar, para nos melhorar, para aperfeiçoar. Mas Ele estará conosco o tempo inteiro. E Ele coloca no 29, meu Pai que as me deu, meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então ele fala, olha, as ovelhas estão na minha mão, porque ninguém vai tirar. Aí no próximo versículo ele fala assim, porque meu Pai as me deu, e Ele é maior do que todos. Deus é maior de qualquer um, Ele é. Deus não tem definição porque Ele é. Ele apenas é. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então a gente está na mão de Jesus, mas a gente está na mão de Deus, que são um só. Mas ele faz a distinção para que os judeus entendam que ele é filho de Deus. Então ele fala, ei, aqueles que são os escolhidos, aqueles que dão ouvido à minha voz, aqueles que me entendem, que aceitam o que eu fiz, esses terão vida eterna. Esses são aqueles que eu apacento, que eu boto na minha mão, que eu protejo. Porque ele fala, eu e o Pai somos um. Então ele termina no 30 assim, eu e o Pai somos um. Aí continua mais à frente, que os judeus pegaram, então, outras vezes em pedras para predejar, né, por incredulidade. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, o Senhor diz, aquele que escuta a minha voz é ovelha nas minhas mãos. E nada pode te atingir, nada pode acontecer. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas, tem lutas até permitidas por Senhor, mas Ele quer dizer que Ele vai estar ali te amparando, te ajudando o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, você tem escutado a voz do Senhor? Você tem dado crédito a tudo que Ele faz? Fica para você e eu pensarmos, amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Fique na paz, Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom, Adonai.